Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês, sem nenhuma voz. Fluminense foi o motivo do meu colapso nos últimos dias. Campeão da Libertadores, né? Boa terça-feira apenas pra quem chegou nesta semana campeão da Libertadores. Saudações tricolores para todos vocês. E aí, Flávio, tudo bem? Tudo bem, feliz de ver sua alegria. Não é só futebol, né? Tava falando isso ainda agora com um grupo de amigos. Não é só o esporte, é sobre socialização, é sobre afetos, é sobre relações familiares. Então, bonitinho pra caramba ver você e seu pai se reencontrando naquele 15 anos sítio. depois. Né? E o futebol... o esporte, o Fluminense promovendo essa conexão. Não vou falar reconexão, porque não é uma conexão perdida, mas foi uma demonstração ou uma afirmação de laços, né? Pois é, foi tudo. Foi maravilhoso. Seja adulta, mãe, né? Tudo que aconteceu nos últimos 15 anos na vida. E a gente, de novo, vendo uma final da Libertadores. Foi lindo, postei mais sobre isso no meu Instagram também, fiz até um videozinho, que não queria deixar esses registros, né, perdidos. Mas vamos ao que interessa. O que interessa, vocês já sabem, o Angu de Grilo mais uma vez acertando o tema da redação do Enem. É brincadeira, mas segura que a gente não vai falar disso. A gente vai começar o episódio falando disso daqui a 30 segundos. Esse foi só o anúncio do começo do nosso papinho, que será não vai ser nenhum bloco, vai ser um agradecimento, uma manifestação aqui sobre esse tema do Enem, que foi exatamente a economia do cuidado e esse trabalho invisível das mulheres, especialmente, né, das mulheres. Depois a gente vai fazer um bloco falando sobre, enfim, esse escândalo da última semana num colégio tradicional aqui no Rio, no Santo Agostinho, de alunos terem manipulado fotos de colegas, de mais de 20 colegas, forjando nudes, né? Fotos de meninas menores de idade, sem roupa, nudes fake. Vamos falar disso. Vamos falar também, eu quero falar um pouco do, que não é do Fluminense, mas sobre a história do John Kennedy, que é o jogador que fez o segundo gol da vitória, um jogador que teve muitos problemas nos últimos anos e que foi resgatado, podemos dizer assim, pelo Fernando Diniz, o técnico. E quero falar disso mais nesse nosso bloco. E aí, no nosso último bloco, a gente vai encaminhar os pop-ups da semana. Tem Bancada Negra no Congresso, não é isso, Flávio? Isso. GLO no Rio. Fala GLO ou fala GLO? GLO. Aqui a gente podia falar uma GLO. GLO no Rio de Janeiro, que está começando. O que vem? Quais são as cenas dos próximos capítulos? E eu já até esqueci as outras coisas que a gente ia... a falta de luz em São Paulo, né, gente? Temos que falar disso no fim também. Qual vai ser o desenrolar nessa semana? Já são 3 dias com 500 mil imóveis ainda sem luz. Então, vamos começar esse nosso episódio. Minha gente, ontem passei o dia fora, tava lá tomando onda, na ressaca que teve na praia, perdendo minhas coisas, molhando o celular, carteira. Paulinho convocado! Mentira! Gente, Urgente! Gente, a melhor notícia Vocês dessa estão segunda-feira. Menina, cadê? Peraí, Flaviol. Flaviol. A Carol que me avisou. todo mundo tem um motivo. Peraí, Mona, pelo amor de Deus. Não merece ser protegido Pelo amor de Deus. Eu quero voltar aqui no trecho. Olha aí. Atacantes: Endrick, Palmeiras. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal.
João Pedro, Brighton. Paulinho, Atlético Mineiro. Gente, a gente estava esperando esse horário, começamos a gravar e aconteceu. Bom, Poxa, é isso. tava Ao vivo na no hora. Angu de Grilo, este momento. Bom, agora vamos começar o nosso assunto, né? Que eu ia falar. Começar a falar da redação do Enem. Estava falando que eu estava tomando caldo da ressaca da praia. Minha bolsa, entrou água, levou tudo, quase leva a criança. A gente tomou uma onda absurda do nada na areia, na cadeira, enfim. Chego em casa e Flávia Al manda no nosso grupo o tema da redação. Eu abro meu Instagram e já tem vários angulers marcando a gente, compartilhando. Eu acho que no primeiro momento eu fiquei muito feliz, depois eu fiquei muito emocionada de ver a quantidade de gente que lembrou da gente. Abri o Twitter, já tinha várias pessoas marcando a gente. A quantidade de gente que lembrou da gente vendo esse tema, deixa eu falar aqui certinho, né, qual foi o tema. Abre aspas. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Gente, assim, eu não vou nem falar só que a gente fala desse tema no Angu de Grilo todo mês, pelo menos. A gente falou deste tema na terça-feira passada. A gente costuma acertar os temas, né? Que a gente fala, no ano passado foi comunidades tradicionais, né? Povos tradicionais. A gente fala muito disso aqui, de comunidades quilombolas e tal. Mas na semana do Enem, a gente falou sobre economia, sobre essa sobrecarga, sobre esse esgotamento das mulheres, sobre esse trabalho invisível, sobre a economia do cuidado. A gente citou aqui de novo a pesquisa do Think Olga, inclusive quero mandar um beijo, agradecer. Recebi um e-mail muito carinhoso, uma mensagem muito carinhosa da equipe. Enfim, depois do Angu, na semana passada foi caótico, eu viajei, estava viajando a trabalho, não consegui responder. Vou responder nessa segunda. Mas parabenizar demais pelo trabalho, agradecer pela mensagem também, né, que elas mandaram, comemorando a gente ter citado a pesquisa aqui, pesquisa importantíssima, um trabalho impecável que o Think Olga faz há muitos anos, mas eu fiquei muito emocionada da gente ter sido lembrada, da gente ter sido citada, inclusive em algumas redações, né, recebemos essas mensagens, e eu acho que isso dá muita certeza de que o Angu de Grilo está servindo ao seu propósito inicial, que 4 anos atrás, quando a gente pensou nesse podcast, foi para comentar o noticiário, dividir as nossas análises, as nossas reflexões sobre gênero, raça, sobre as questões sociais, sobre as desigualdades do Brasil, de um jeito que todo mundo pudesse entender, que não fosse um jeito academicista, que não fosse um jeito excessivamente técnico ou jornalístico, né, num modelo tradicional, como a gente costuma ver, que às vezes acaba ficando muito inacessível, especialmente para a juventude, que não se interessa por esse formato do noticiário. E eu acho que a gente conseguiu não só o tom certo, mas chegar lá no início, mas chegar 4 anos depois, não só no tom que a gente queria, mas relevante com o que a gente escolhe colocar nesse programa, com o que a gente decide que é a prioridade, né? Esse tema da semana passada foi um tema frio, digamos assim, né? Saíram os dados da pesquisa da Think Olga, saíram os dados do censo do IBGE, mas não era uma grande, uma notícia muito quente, né? Como é valorizado pelo jornalismo. A gente poderia ter falado mais de outros assuntos mais quentes, mas essas são as coisas que são importantes para a gente, né? E o Angu de Grilo é o nosso filtro do que é importante para a gente, do que a gente considera importante, passar para frente, traduzir. Acho que foi mais um acerto que diz muito sobre um trabalho que serve ao seu propósito, que a gente consegue manter muito bem alinhado com o que a gente acredita e muito bem alinhado com a nossa audiência, que não está só marcando o episódio como reproduzido, ou tipo, check, ouvir, mas está de fato entregue e absorvendo o que a gente propõe aqui toda semana. E eu acho que o fato da gente ser lembrada nesse tema, o fato da gente ser citada nas redações,
fala muito isso, como essa é uma relação de muito cuidado, de muita atenção que a gente desenvolveu aqui. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito emocionada de ver como a gente está, como todos nós aqui estamos alinhados numa direção que me parece agora ainda mais correta, né? Com os temas que são importantes, com as discussões que são relevantes nesse momento, com os ganchos certos e muito alinhados com a nossa audiência, que está muito atenta e disposta a aprender, a crescer, a dialogar, a dividir esses assuntos com a gente. E acho que ficamos as duas muito felizes ontem, não foi, Flaviol? Eu estou muito feliz, eu fico feliz quando dessas confirmações, né, da relevância das reflexões do Angu, enfim, falar mais longamente da história do meu trabalho, né, da minha história no jornalismo, de me abraçar a temas que nem sempre são reconhecidos, né, pelo mainstream, por porções imensas da sociedade, e ainda assim, e a gente aqui em particular, né, no Angu, insistir nesses temas, aprofundar as reflexões, não somente sobre essa questão da sobrecarga feminina, um tema que a gente tratou zilhões de vezes durante a pandemia, né? Os próprios arranjos e pactos que precisavam ser refeitos pelos casais, pelas famílias, né? A forma como meninas e meninos são criados de forma diferente, a necessidade de políticas públicas, a possibilidade de você transformar a realidade social a partir da valorização do trabalho de cuidados, né? Trazendo a economia de cuidados. O pacote americano, lá do primeiro ano do governo Biden, pagando creche, transferindo renda, e o quanto isso se relacionava com a mão de obra feminina negra, o quanto envolvia a ação das mulheres, o cuidado com os idosos num desejável aumento da longevidade. Esses temas sempre tiveram presentes aqui, sempre tiveram presentes no meu trabalho no jornal, na TV, na rádio, em falas muito contundentes que já fiz. Eu lembro de uma FLUP, né, que era sobre as tias, as matriarcas do samba, no ano dos 100 anos do modernismo, e tratei disso, da economia do cuidado, do papel dessas mulheres, das mulheres negras. Então, assim, é muito legal entender que uma convicção pessoal que se transformou numa formação profissional, numa orientação do exercício profissional, que é o nosso, está sendo reconhecido e está sendo incorporado, né, as reflexões sociais na formação dos jovens. Então, assim, nem é a primeira vez, não estou aqui sendo metida, não é a primeira vez que assuntos que eu abordo são tema de redação do Enem, violência de gênero, vários momentos. Bernardo Soares, que é um anguler muito assíduo, amigo, né, amigo da Isabela, que se tornou amigo da família, sempre traz essas lembranças, essas memórias, ele que é professor de português. Então, assim, é mais a alegria de a gente saber identificar o que é relevante, quais são as demandas da sociedade, quais são as angústias da sociedade, quais são os pontos importantes, né, de reflexão para a sociedade. E um pouco tem esse lado da gratidão de todo mundo que escreveu, marcou a gente e reconhece a relevância desse trabalho, mas um lado também de uma certa alegria e um alívio de, estamos sabendo ler a sociedade, estamos sabendo. A Isabela é uma jovem de 27 anos, eu sou uma mulher de 54 anos, né, que poderia estar desconectada pela faixa etária, né, pelas prioridades, pela experiência, pelo ambiente que frequento, poderia estar desconectada dos assuntos, dos temas
de relevância para o coletivo, para a sociedade, e não estou. Então é muito bom saber disso. Me enxergar como uma pessoa desse tempo também, embora tendo nascido em outros. E é muito legal, realmente... Eu fiquei muito emocionada ontem quando eu vi o tema e imediatamente vi as pessoas marcando e reconhecendo, assim como o trabalho da Sincolga, da Gênero e Número, várias entidades, órgãos, né, do jornalismo independente que também trata dessas agendas, do jornalismo convencional, mas também do independente. Tem algumas pessoas, outro dia falei aqui do troféu Mulher Imprensa, de premiar a categoria diversidade, de premiar mulheres jornalistas e de premiar mulheres jornalistas que estão envolvidas com a cobertura de diversidade. É um reconhecimento, né? A gente que está enxergando, lendo a sociedade de uma outra forma. Então, fico feliz de a gente estar podendo trazer essas reflexões e, mais do que da gente estar podendo trazer as reflexões, de muita gente numa sociedade ainda muito desigual do ponto de vista de raça, de gênero, de classe, muita gente disposta a ouvir, refletir, né? Tirar suas próprias conclusões, né? Passar pelo próprio filtro e levar adiante. Maravilhoso. Maravilhoso, como diria o Milton Cunha na vírgula sonora do Medo e Delírio. É isso, gente. Eu acho que podemos encerrar essa nossa introdução, que foi... Acho que é importante, né, a gente comemorar. Ó, minha voz já indo embora. Nós somos um podcast independente e não é o amor que faz o Ângulo de Grilo ter chegado aos 4 anos, né, de existência toda terça-feira, com pouquíssimas falhas, praticamente nenhuma pausa. Eu amo a minha mãe, eu não preciso do Ângulo de Grilo para estar com ela, né? Nem para amar ela, nem para viver com ela, né? Assim, o Ângulo de Grilo é um projeto que a gente acredita muito. Então é essa crença de que a gente pode comunicar o que é importante, o que a gente deveria estar olhando de forma muito direta e simplificada. Então, não foi o amor, nem o dinheiro que nos trouxe nos 4 anos do Ângulo de Grilo, mas foi muita certeza que existe um propósito com esse trabalho e que cada vez que isso acontece, a gente se fortalece de que não, é isso, a gente está no caminho certo, a gente está sendo ouvida e a gente precisava comemorar isso também. A gente precisava comemorar isso também com vocês. Então, encerrada essa comemoração, vamos pro nosso... Vamos pro nosso próximo tema. Colômbia e Argentina, hein? Vem aí. Bom, vamos começar falando dessa história do Santo Agostinho, da Barra, aqui no Rio de Janeiro. É um colégio bastante tradicional, né? Um colégio católico muito tradicional do Rio, os santos, né? Como a gente chama. Tem o Santo Agostinho, tem o Santo Inácio, tem o São Bento. É meio que uma tríade de colégios muito tradicionais e muito respeitados aqui no Rio de Janeiro e que na semana passada entrou no noticiário porque adolescentes teriam manipulado, usado programas de inteligência artificial, enfim, manipulado imagens de colegas que foram postadas em redes sociais para parecer que elas estavam nuas. Eu não sei nem se isso se enquadra como deepfake, eu acho que sim, né? Porque deepfake fala dessa modificação de um vídeo para parecer que é uma pessoa falando e na verdade não é, que é um corpo que não é de uma pessoa. Então, essa manipulação de imagem com mais de 20 adolescentes e os suspeitos, né, de terem feito essa manipulação foram identificados e aí começa agora essa nova etapa da denúncia, dos pais do colégio pedirem a expulsão desses alunos, desse território que ainda não foi muito bem demarcado quando a gente está falando de escola, que é os crimes que foram cometidos virtualmente, né, fora do local, das paredes da escola, mas entre colegas de turma, deve ser considerado um problema escolar, um problema da escola. Como lidar nessa situação? Eu acho que essa é uma zona cinza ainda, quando a gente está falando desses crimes virtuais, né? E o que é responsabilidade da escola, o que não é responsabilidade da escola. Tem uma investigação policial em aberto que pode
esse crime, né, da adulteração da imagem é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. São crimes que, se confirmados, ato infracional, né, que fala, não é crime porque a gente está falando de menores de idade, podem receber pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Então, pode ser um ato infracionário previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria o artigo 241-C, simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Então, esse crime tem um artigo que prevê, né, esse tipo de manipulação de imagem. E eu acho que são muitas camadas para a gente debater, tanto desse universo da inteligência artificial, dessa possibilidade de fake, dessa zona cinza, desses atos, desses crimes que são cometidos na web, né, na internet, entre colegas de turma, se isso é um problema da escola ou se isso não é um problema da escola. Que tipo de debate, de instrução, de educação está sendo essa? Isso é um questionamento recorrente que a gente faz aqui no Ângulo de Grilo, que faz com que adolescentes se sintam confortáveis de colocar colegas nessa situação de constrangimento, nessa situação absurda, e outros compartilharem essas imagens, e um deles falar que não vai acontecer nada com ele porque é branco e rico, né? Isso foi uma frase alarmante, assim, dentro dessa história. Tem muitas zonas cinzas, mas é desolador a gente ver um cenário desse acontecendo entre menores de idade. E, infelizmente, era uma questão de tempo, né? Porque isso já aconteceu com famosos brasileiros, gringos. Isso é uma coisa que tem acontecido a partir dessa facilidade com que a gente começou a poder manipular as imagens. E, infelizmente, era uma questão de tempo para isso ser usado contra menores de idade. E queria te ouvir, Flávia, sobre isso. Primeiro, desolador, né? Desolador por vários motivos, e são mesmo muitas camadas, né? A primeira desolação é pela faixa etária. Veja, é uma faixa etária ainda mais jovem do que a faixa etária que foi convidada para refletir sobre questões de gênero, invisibilidade, sobrecarga feminina na redação do Enem. Você imaginar que meninos da faixa de 14, 15, não mais que 16 anos, estão se ocupando de acessar e de usar programas de inteligência artificial para produzir pornografia ancorados na misoginia, que isso é ódio às meninas, né? Isso é ação de depreciação, de desqualificação, de humilhação a meninas e mulheres. Então, isso é desolador, porque, de modo geral, e especialmente, eu já falei aqui da minha idade hoje, mais velha, que criei uma filha, enfim, você imagina que as gerações mais jovens, né, serão inspiradoras de um futuro melhor, mais igualitário, de mais respeito, de mais afeto, que misoginia, que ódio às mulheres, que intolerância são comportamentos, né, do passado, né, de um passado em que a gente não tinha avançado tanto do ponto de vista das reflexões sobre sociedade, sobre direitos, né, sobre inclusão, sobre direitos humanos. Então, tem um desapontamento em relação a esse tipo de atitude, alcançar garotos tão jovens, né, saindo da infância e já usando os acessos que têm para produzir misoginia. Aliás, não faz nem 2 semanas que o Ministério das Mulheres lançou uma iniciativa chamada Brasil Sem Misoginia, e com a intenção não exatamente de produzir política pública, mas de sensibilizar sociedade de A a Z, órgãos governamentais, universidades, escolas, organizações da sociedade civil, religiões, empresas, para esse ambiente nocivo de muito ódio às mulheres. A ministra Cida Gonçalves dizia no lançamento que eles fizeram muitas
pesquisas, análises, reflexões sobre os índices persistentes, né, de violência contra a mulher e descobriram que o que fundamenta isso são os crimes de ódio, os discursos de ódio. Portanto, a misoginia, o desprezo pelas mulheres, pelo sexo feminino. Obviamente que vai ter racismo, vai ter homotransfobia nesse caldeirão, mas uma origem no ódio e aí a intenção de construir uma cultura de paz. Quando você vê esse tipo de atitude, não tem como não remeter a uma epidemia de violência contra meninas e mulheres, uma violência de crimes, de violência psicológica, agressão, violência sexual, importunação sexual. É tudo parte de um mesmo pacote, né? É tudo parte de uma mesma raiz, né, do ódio às mulheres. E é desolador ver isso acontecendo com meninos tão jovens e supostamente bem-nascidos, né? Porque aí também não dá para não evocar classe social, nível de renda. Veja, de modo geral, a criminalização ela está muito associada a pessoas pobres, a pessoas pretas, a meninos pretos. Todo o debate da redução da maioridade penal é para punir quem, né? É para alcançar, é para adultizar quem? E aí você vê uma das mães dizendo que um dos garotos disse que não ia acontecer nada com ele porque ele é branco e rico. Então, uma percepção, né, de uma leitura, né, da sociedade, de uma sociedade ancorada no racismo, no patrimonialismo, no sexismo, né, no machismo, muito precisa. Mas alguém que tem a leitura precisa da sociedade em que está inserido e que se entende, se coloca como o ser privilegiado dessa sociedade e não como um insurgente, e não como pensar que a sociedade é assim e eu vou atuar para transformá-la. Não, eu vou atuar para me beneficiar dessa estrutura. Então, alguém assim tem mandato para cometer crime contra mulheres, contra pretos, contra indígenas, contra pobres. E aí se questiona que famílias são essas, que valores são esses, que colégios são esses, que formação é essa, né, no sentido amplo que essas pessoas estão recebendo. Ainda outro dia era um jogo de internet que era para filmar e dar um tapa na cara do professor e filmar e postar. Então, quais são os valores, né? Então, que esperança que a gente pode ter no futuro? A esperança é de uma punição exemplar para não confirmar a regra, que essas pessoas dessa classe, dessa cor, desse gênero, permanecem impunes, para que outros não sejam incentivados a fazer o mínimo. E a tristeza, a solidariedade com essas meninas, com essas mães que estão sofrendo e vendo suas filhas tão jovens sofrerem o sexismo com a violência de gênero que a gente testemunha diariamente atravessando essa... Enfim, eu fui uma mãe muito preocupada, eu e Isabela tivemos vários enfrentamentos em relação a isso, porque eu sempre entendi a sociedade, né, como... não vou entrar aqui em detalhes, mas como um ambiente de intensa violência de gênero. Eu fui uma adolescente que sofreu importunação sexual em ônibus, que não tinha nem esse nome, né, mas que vivi situações de violência de gênero e de violência racial e sempre tive uma tendência à superproteção e em alguns momentos até, admito, exageradas. As histórias são diferentes, as pessoas são diferentes, mas eu sempre vivi assombrada por essa perspectiva. Então, assim, também sinto a dor dessas mães de verem as filhas expostas, né? Na semana passada foi divulgado o dossiê Mulher, aqui do Rio de Janeiro, né, de 2021,
2022 com números absurdos, né? De estupro, de feminicídio, 111 feminicídios. Isso é no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, no ano passado, contra 85 no ano anterior. Quer ver? Eu estava aqui com os dados. Absolutamente desolador, né? Desoladoras as estatísticas. Olha aqui, esse é um dado só de Rio de Janeiro. A cada hora, 14 mulheres no estado do Rio de Janeiro sofreram algum tipo de violência. Então, enquanto a gente está gravando esse ângulo aqui, algo entre 14 a 20 mulheres estarão sofrendo algum tipo de violência psicológica, sexual, homicida. 125 mil mulheres sofreram algum tipo de violência no Rio de Janeiro no ano de 2022. 45 mil violências psicológicas. 21 mil mulheres sofreram mais de uma violência, por exemplo, psicológica e moral, seguida de agressão. Olha o dado absurdo, 15% das mulheres idosas sofreram agressões por parte de filhos. 111 vítimas de feminicídio. Mais da metade das vítimas de estupro tinham até 11 anos de idade. É disso que a gente está falando, de um ambiente absolutamente hostil à existência feminina. E não venha me dizer que era um programa, era virtual, Claro. É uma brincadeira. Não, isso é violência. Fossem maiores de idade, estariam sujeitos a penas de até 5 anos de prisão. E é importante ter essa dimensão. O ato infracional que foi cometido, em sendo todos efetivamente menores de idade, estão sujeitos a medidas socioeducativas que vão da prestação de serviços à comunidade, à advertência, obrigação de reparação, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Esse internação em casos graves. Mas é ato similar a crimes previstos no Código Penal, cometidos por, com todas as aspas, bem nascidos filhos da elite Exatamente. carioca. Eu acho que cabe muito essa reflexão que você fez, né? De que famílias são essas, que colégios são esses, que educação é essa que está sendo dada para esses adolescentes. Eu acho que essa reflexão das famílias e das escolas é extremamente importante, porque eu acho que dentro dessas famílias de elite, a gente vê uma terceirização também, né? Muito grande dessa educação, um descaso. Se a gente estiver falando de famílias conservadoras, uma desimportância da educação sexual, desses debates, né, sociais e de gênero, essa ideia de que tudo é um grande mimimi, né, de que tudo que essas conversas são desimportantes. Então são famílias que eu já falei disso outro dia, né, no episódio até do Conselhos, sobre ter ou não ter filhos, que o dinheiro não resolve todos não vou nem dizer problemas, mas que o dinheiro não é a chave para uma educação de qualidade, quando a gente pensa educação dessa forma ampla e da construção de um cidadão responsável consigo e com o outro. Essa não é eu acho que a decisão de ter ou não ter filhos, o dinheiro não resolve. Só o dinheiro não resolve essa equação. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e esse dinheiro não vai comprar uma disponibilidade emocional. Esse dinheiro não vai comprar a atenção que essa criança precisa de pai, de mãe. Esse dinheiro não vai comprar uma formação cidadã e consciente nem da família, nem da escola. E aí nem da escola, porque eu estudei no colégio tradicional. Eu tenho total lugar de fala aqui para falar desse assunto. Os colégios tradicionais tinham essa coisa dessa educação integral, de serem colégios que preparam muito bem para o futuro, para os vestibulares, para a universidade, tem essa formação desse ser humano íntegro. E, infelizmente, isso ficou muito gelado por uma pressão por resultados no vestibular. Então, assim, os colégios se encaixotaram num modelo de cursinho, né, de simulado,
e de prova, e de teste, e de nota, e de preparação para esse Enem, que já começa muito antes do que era na minha época, né? Hoje em dia, alunos do 6º ano, de 11 anos, têm simulado, têm prova toda semana, são testados nos seus desempenhos nas disciplinas o tempo todo, e sobra muito pouco espaço para o ser humano nesse meio tempo. Eu acho que eu fui da última geração que tenha pegado talvez um colégio um pouco mais humanizado, assim, porque, né, o Enem de verdade ali começou... Teve aquele Enem de 2009, né, que foi o Enem cancelado, mas eu acho que a partir de 2010 o Enem ganhou um outro lugar de importância, e o meu Enem foi o de 2013, e eu saí do colégio em 2013. Depois disso, eu acompanhei o colégio que eu estudei, muitas mudanças da estrutura mesmo, do foco do colégio em relação a essa formação do aluno, né, de uma preocupação muito grande, muito maior com os resultados, o mais bem colocado, que aprovou mais estudantes, o que teve as maiores notas do Enem, do que, de fato, compensar esse pensamento construtivista de você pensar o aluno como um todo. E hoje, como mãe, essa é uma preocupação imensa para mim. Eu não quero que meu filho estude numa máquina de encaixotar e moer gente para fazer prova toda semana e ter resultado no final. Mas eu posso ter essa escolha. Muitas outras famílias não podem. E eu acho que cabe também, muitas famílias buscam, né, esse caminho mais quadrado, mais de resultados, mais de performance. Mas isso não pode deixar de lado o fato de que a escola é um ambiente de construção de personalidade, de senso coletivo, de comunidade, de cuidado com o outro, é onde você cria as suas interações sociais, onde você aprende a mediar as suas relações com hierarquia, com autoridade, com um colega. Cara, a escola não é um lugar que você vai só para fazer prova e para você tirar uma boa nota num Enem, num vestibular da vida. Não deveria ser, né? Não é. Para muita gente é, mas não deveria ser. E eu acho que quando a gente vê esses episódios acontecendo, a gente precisa voltar no que é a fonte disso, né? Muitos outros jovens estão expostos a essas tecnologias e não cometem esse tipo de crime, de ato infracional. O que tem de diferente nesses ambientes, nessas famílias, nesses ecossistemas? Qual é, entendeu? E aí eu acho que essa é uma culpa que tem que ser distribuída para todos os envolvidos. Não foi um adolescente de 16, 17, de 15 anos que errou sozinho de forma isolada. Qual foi a construção dessa socialização que permitiu com que ele não só fizesse, como achasse que está tudo certo, que comigo não vai acontecer nada? Que exemplo foi esse que a gente deu e que tantas outras vezes ele pôde assistir que para jovens brancos ricos não acontece nada mesmo? E a gente permitiu que essa narrativa fosse não só criada, mas também confirmada. Então, assim, tá tudo errado, é uma responsabilidade coletiva, é muito triste que as nossas meninas sejam expostas a mais essa camada de violência, né? Porque não é como se o abuso, o estupro, o assédio, o bullying, o racismo tivessem sumido e agora a gente só lida com esse tipo de manipulação digital e nudez. Não, é mais uma camada que se acrescenta a todas essas, é mais uma violência que chega de forma muito precoce na vida dessas adolescentes que estão naquele momento crítico, né, de formação de personalidade, da puberdade, dessa transição de criança para a vida adolescente, né, para essa fase que é tão difícil, Então, enfim, é lamentável e eu acho que é uma culpa que precisa ser compartilhada. Todo mundo tem que botar o dedo na cara do outro, porque todos os envolvidos fizeram esse ambiente se tornar muito confortável para que esse crime acontecesse. Mas eu acho que vale pontuar e assim, gente, a gente está falando aqui, a gente fala com muitos professores, a gente fala com muitas mães, muitos pais no ângulo de grilo. E nunca é cedo demais para ter esse tipo de conversa com os nossos filhos, né? Trazer essa notícia que está acontecendo, isso virou um grande assunto em todos os alunos, todas as escolas. Então, assim, é o momento de trazer esse assunto, é o momento de conversar, óbvio, né? Uma conversa adequada aí para a idade do seu filho, da sua filha.
mas não deixar esses temas irem passando e a família não ir abordando, não ir trazendo essa preocupação, esses assuntos, essa temática, essa discussão de gênero, essa temática da educação sexual, da sexualidade, dessa exposição, né, dessa violência contra as colegas, como agir, né? Se você receber uma imagem dessa, o que você faz, a quem você recorre, para quem você mostra, como é que a gente lida, não repassar, falar comigo, falar com o seu pai, falar com a sua professora, a gente vai na direção da escola, você será preservado, você não, entendeu? Então, assim, quais são as estratégias que a gente está montando para frear esse tipo de ação, para isso não se repetir mais? Infelizmente, não sei nem se foi o primeiro, duvido que tenha sido o primeiro, não será o último, mas a gente também tem que começar a falar mais disso para adotar as nossas estratégias diretas ou coletivas, né, para esse tipo de atitude. E aí eu já queria puxar um outro tema dentro desse bloco. Você quer finalizar uma coisa? Eu quero sim. Por fim, meninas todas, não só essas 20 ou 25, vocês não são culpadas. Vocês não são culpadas. Não há nada que vocês tenham feito de errado para serem vítimas dessa barbaridade. Não é sobre vocês. É contra vocês, mas não há nada que vocês tenham feito ou pudessem não ter feito para evitar essa barbaridade. É sobre estar viva, é sobre frequentar as festas, é sobre experimentar a chegada da juventude, a adolescência no seu esplendor. E o que fizeram com vocês e estão fazendo com inúmeras meninas, jovens, mulheres brasileiras, é uma brutalidade absoluta de uma sociedade forjada, né, estruturada no sexismo, no racismo, no patrimonialismo, nessas relações de poder. E estamos todas aqui vigilantes em relação a isso, em relação a superar essa barbaridade, que é a barbárie, e acolher vocês, meninas. É isso. Eu queria puxar um outro tema dentro desse bloco da gente olhando para esses jovens, né? Para esses adolescentes, só para comemorar, na verdade, junto com eu acho que nas últimas semanas todo mundo, ou quase todo mundo, conheceu um pouco da história do John Kennedy, de um dos atacantes, né, do Fluminense, o que fez esse gol, o segundo gol, que foi o gol que consagrou, né, o título da Libertadores na semana passada. Tem se falado muito da história, da relação dele com o Diniz, o técnico do Fluminense, esse que acabamos de ouvir convocando o Paulinho, que está de técnico interino da seleção brasileira também. E o John Kennedy teve problemas no ano passado. Ele teve uma lesão quando ele estava de férias, se não me engano, jogando futebol de férias. Ele se lesionou. Depois disso, ele emprestou o carro dele para um amigo e o carro foi parado e tinha droga no carro. E isso foi uma grande derrocada, eu acho, da carreira dele, assim, foi um marco, assim, daquele momento em que todo mundo virou e falou: esse aí é mais um, já era, não tem solução. Ele acabou ficando um tempo sem jogar, ele acabou sendo emprestado, eu acho que, se não me engano, para o Ferroviária, um time da Série B. E o Diniz deu uma entrevista no ano passado, ou no início desse ano, que foi o momento no início do ano que ele voltou pro Fluminense, 6 meses atrás, praticamente agora. E o Diniz deu uma entrevista falando: o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. No futebol a gente olha muito pro jogador e esquece que tem uma pessoa, mas eu conheço ele, eu confio no trabalho dele, e o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. E todo mundo fala que o Diniz foi a única pessoa que acreditou que esse menino, que agora tem 21 anos só, mas esse super jovem,
negro que teve esses reveses na vida, que a gente pode até dizer que caiu em alguns momentos num deslumbramento, né, com esse dinheiro, com esse status, né, de jogador de futebol, de jogador profissional. A gente fala muito disso aqui, né, como muitos caem nessa armadilha. Como todo mundo desacreditou nele, e foi esse cara que não só apostou nele como jogador, mas que resgatou, eu acho que a autoestima também, dele se sentir seguro, confiante, capaz de voltar a jogar bem, depois que a imprensa e tanta gente tinha colocado ele num lugar de esse aí tá perdido, já era, acabou a carreira dele, um menino de 20 anos. E é muito emocionante a cena sabendo, né, dessa história, do Diniz nunca ter largado de fato a mão do John Kennedy, de ter sido quase voo solo nessa aposta de resgatá-lo. Nossa, e tem uma exatamente essa imagem. Labial, sabendo, né, dessa história, vai lá é fazer muito emocionante você ver esse momento em que ele bota o John Kennedy para jogar e fala. E ontem no Fantástico teve uma matéria sobre leitura labial que tem uma frase inteira que ele fala: eu acho que só um é campeão da América. Hoje você vai entrar e você vai fazer o gol do título. E assim, você pensar de um menino que há 6 meses atrás estava completamente desacreditado no futebol. Há 6 meses ele estava emprestado para um time da Série B completamente esquecido, e esse poderia ter sido o fim de uma carreira. Esse, na verdade, foi o começo do fim de uma carreira. Mas teve uma pessoa que falou: não, olha só, esse aqui não, esse aqui eu sei que a gente pode fazer uma história diferente. E a gente pode culpar que, mas ele realmente joga mais do que outros, o Diniz tem uma formação também como psicólogo. Mas, assim, as leituras, as justificativas, ele é o predestinado, né? As justificativas que a gente quiser fazer, mas o fato é que uma pessoa foi capaz de mudar, assim, e é um caso emblemático, de mudar a história de um jovem negro, de mudar a história de uma família. Ele é um jovem de 21 anos que já tem 2 filhos pequenos. Então, assim, a história de uma família, a história de 2 crianças pretas, porque se muda o futuro desse pai, o futuro dessas crianças nunca mais é o mesmo. E ele foi realmente resgatado de uma situação que, infelizmente, a vida colocou, que ele se deslumbrou, que ele se deslizou, que ele foi enganado por esse amigo, que ele estava preocupado com outras coisas, que ele era um jovem que teve que amadurecer talvez muito rápido com essa história do futebol e não deu conta desse deslumbre do dinheiro. A gente pode falar de muitas coisas que a gente já fala com esse universo de futebol, mas eu acho que é um caso que a gente precisa celebrar, de como... Aqui a gente está falando do esporte, e a gente fala muito do esporte como essa ferramenta, né, de transformação de vida, mas não é só no esporte, né, que isso acontece. Da gente ter esses exemplos de uma pessoa que acredita e fala: não, olha só, eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. E eu sei que você é capaz, eu sei que você vai entrar, eu sei que você vai fazer o gol mais importante da história desse clube. E foi muito emocionante, é sempre muito emocionante ver ele jogando, ver a interação desses dois, ver a relação deles, a gratidão e a confiança que um tem no outro, assim. Eu acho que foi a coisa mais bonita do final de semana, foi essa consagração desse projeto mesmo, um projeto de resgate desse jovem que não foi desassistido, sabe? Que teve uma pessoa que confiou e não desistiu dele. E como eu acho que isso é extremamente inspirador para a gente pensar em que tantas outras situações da vida, do futebol, tantos jovens não foram resgatados, quantos foram desacreditados e não teve uma pessoa para montar esse projeto, para não desistir desse ser humano, e quantos outros também já foram resgatados porque só teve uma pessoa que acreditou. Então eu acho que de tudo do final de semana, de todas as emoções, né, de 15 anos depois, levantar essa taça,
e tava o Fred lá podendo viver esse momento, e tava o Thiago Neves na torcida chorando, e tava o Washington com o filho, tantas cenas O emocionantes, Fred, né? Então, o Fred que entrou, né, com a taça, de tantos momentos tão emocionantes. Eu acho que essa história é a grande história da Libertadores desse ano. E eu acho que é um exemplo e uma inspiração para a gente lembrar que todo mundo precisa de uma segunda chance, né? Todo mundo precisa de uma segunda chance. Todo mundo tem direito, todo mundo deveria poder ter a oportunidade de se reestruturar, de ter alguém que confie no que você é capaz de fazer. E é muito lindo, é muito emocionante ter visto o desenrolar e o sucesso absoluto dessa relação e desse projeto dos dois. Foi só a cereja, a taça foi só a cereja do bolo dessa relação. Não, é lindo. E agora Paulinho com o Diniz. Ela não vai falar de outra coisa mais. Vamos encerrar esse episódio? A gente vai ficar monotemática aqui, tá? Podemos ir para o nosso último bloco, Podemos. Podemos? Então podemos. Então partiu para os nossos pop-ups aí da semana. Vamos lá. Bom, eu queria começar falando de São Paulo, porque na sexta-feira passada teve uma grande ventania. Eu acho que mais ventou do que choveu, tanto em São Paulo quanto no Rio. Em São Paulo foram ventos muito fortes. A medição, na verdade, das rajadas, né, de vento, dizem que foram os ventos mais fortes registrados desde 1995 pelos medidores meteorológicos. Então, realmente, foi uma quantidade de vento inacreditável, fora completamente do padrão. Todo mundo, quem estava no Instagram, nas redes sociais, na sexta-feira, viu que estava todo mundo sem luz. E o fato é que a gente está gravando segunda-feira às 3 horas da tarde e ainda tem 500 mil imóveis sem energia na Grande São Paulo. Imóveis, tá? Então, multiplica isso pela quantidade de pessoas que vivem nesses imóveis. Os relatos que eu já vi no Twitter são terríveis, assim, de pessoas que perderam absolutamente tudo na geladeira, de pessoas com deficiência, idosos que não conseguem nem sair de casa para receber uma comida, para comprar comida porque moram em prédio, porque não conseguem descer a escada. Pessoas que precisam de equipamentos de saúde, que são elétricos e estão desassistidos nesse meio tempo. As pessoas que estão alugando hotéis e hostels para terem energia, né, em locais que estão com energia, e essas diárias já, obviamente, né, aumentaram loucamente. As filas nos shoppings por tomada. As pessoas estão indo para o shopping para ficar nas tomadas, para conseguir carregar minimamente o celular, para não ficar incomunicável. E eu acho que é importante a gente dizer, e é isso que eu queria deixar esse pop-up, que apesar da chuva ter sido absurda, houve e será investigado no Ministério Público e numa CPI na Alesp a omissão da Enel nessa retomada de energia. A Enel é a concessionária, né, da região metropolitana de São Paulo. O Ministério Público já anunciou que vai abrir uma investigação ainda nessa semana para apurar essa omissão. Os consumidores relatam principalmente uma falta de resposta e de previsão. Porque, assim, eu acho que tem um primeiro momento que a gente fala assim, tem um vento catastrófico. É esperado, vamos dizer assim, que isso cause, né, tenha efeitos. Mas o tempo de resposta não pode ser 3 dias. Né, de esclarecimento, de resolução, de previsão, de resposta para os consumidores, não pode ser 3 dias. Tem uma questão extra em São Paulo, que é essa omissão completa, né, dessa prefeitura de São Paulo, que não existe. E eu acho que os paulistas aqui da cidade de São Paulo falam disso incansavelmente, né? Como essa prefeitura e esse prefeito Ricardo Nunes são fantasmas, são figurativos, completamente na gestão da cidade. Então teve uma revolta além, porque a prefeitura jogou para a concessionária, para a Enel jogou de volta, né, ficou um jogo de empurra de quem é a responsabilidade. O Ricardo Nunes foi para o GP de Interlagos no meio disso e foi criticado. Então já tem uma tensão permanente com essa prefeitura muito ausente na cidade de São Paulo, e aí tem um debate
Além, que é o que eu estava me inteirando hoje, que beleza, teve um vento de 100 km por hora, que é muito além do esperado. Mas deveria ter caído a quantidade de árvore que caiu, que é uma questão de meio ambiente, que foi uma novidade entender esse outro lado dessa história, né? Que tem uma questão de acompanhamento das árvores da cidade, mapeamento dessas árvores, que parece que já tem algumas gestões de prefeitura que esse mapeamento não é bem feito, essa gestão dessas árvores da cidade não são bem feitas. Muitas árvores cresceram desordenadamente em calçadas muito estreitas e isso vira um problema. Podas irregulares das árvores que são feitas, podem ser feitas de forma irregular, como? O que é uma poda irregular? Você podar os galhos maiores das árvores. Isso tudo eu aprendi hoje lendo sobre isso. Você poda os galhos mais árvores, você abre canal para fungo e para cupim. Então são árvores imensas que podem por dentro estar ocas. E que a base vai sendo enfraquecida e essa árvore fica mais fácil de ser tombada. Você tem que podar pelos galhos menores. Uma poda que faz com que as árvores virem paredões, né, contra o vento. Tem uma poda específica que você mantém a copa, mas você não faz com que essa árvore vire um paredão, que o ar não passe por ela, né, que ela fique ali na resistência do ar. É uma poda irregular que você pode mais um lado do que o outro, e aí fica um peso mal distribuído, e numa eventual situação de vento, essa árvore tombe por conta desse peso mal distribuído. As árvores que estão adoecidas e não são preventivamente cuidadas ou cortadas para evitar essas maiores tragédias. 7 pessoas morreram em consequência dessa chuva e desses ventos na sexta-feira de São Paulo, e 4 pessoas morreram diretamente. As mortes tiveram direta relação com a queda de árvores. Então, tem uma falha no acompanhamento dessa gestão das árvores da cidade, dessa gestão da pasta, né, ali do meio ambiente, que não é só um vento, nunca né, gente? A gente fala tanto disso aqui no Ângulo de Grilo. Nunca é só uma chuva, nunca é só uma tempestade, nunca é só um incêndio, nunca é só um prédio que cai, nunca é só um vento. Né? Tem as negligências, as omissões, que quando esses eventos acontecem, é aí que a gente fica sabendo. O projeto de enterrar os fios também, da fiação elétrica, que nunca andou como esperado, e isso é mais uma coisa para proteger os consumidores, essa rede de energia elétrica em situações de queda de árvore, de chuva, enfim. Então, acho que a gente ainda vai acompanhar nos próximos dias o desenrolar dessa crise, né, da energia em São Paulo, essas 500 mil pessoas que segunda-feira ainda estão sem luz. Isso não vai se resolver de hoje para amanhã. Quando vocês estiverem ouvindo o Ângulo de Grilo, eu duvido muito, mas eu acho que vale esse pop-up para a gente entender em que lugar fica a Prefeitura de São Paulo e a Enel nessa crise que se desenrola desde sexta-feira. Também um assunto recorrente aqui no Angu, né? Essa questão dos fenômenos climáticos mais frequentes e mais intensos, né? A gente já falou das chuvas no sul, a gente já falou da seca no norte, e essa ventania e a ressaca que ontem no Rio de Janeiro chegou a alcançar quase portaria de prédios da orla de Ipanema, né? Absolutamente inédito, do nada, né? Veio uma onda, inclusive deixou um adolescente desaparecido, um adolescente que era de fora do Rio de Janeiro, era do município de Resende. Essa é uma agenda sobre a qual a gente precisa se debruçar. Daí também até a desolação com garotos de 14 a 16 anos estarem manipulando imagens para cometer violência de gênero, né? Com tanta agenda importante e muito dependente da juventude, do engajamento, da cobrança, da atuação política. Essa é uma dimensão importante, né? A dimensão da gestão pública responsável, orientada ao cidadão. É na cidade que a gente vive. Então, qualquer anomalia, né, na gestão das cidades, elas afetam profundamente a vida, né? A vida das pessoas, das famílias. Isso é uma coisa
muito evidente. Aliás, tratamos aqui outro dia também dos ataques aos ônibus, né? E de como a cidade do Rio de Janeiro ficou de joelho diante do crime, né? A mobilidade, o direito de ir e vir, de sair do trabalho, de sair para o trabalho, de voltar do trabalho, de efetivamente conseguir chegar ao trabalho. Então, quando uma gestão municipal não vai bem, é um sinal de perda muito evidente de qualidade de vida. E por isso que se fala tanto que gestões municipais, elas são quase plebiscitárias, né? E prefeito é quase um síndico. Então, se não está sabendo cuidar da limpeza, porque aí vai dar uma chuva, vai inundar, se não está sabendo cuidar da manutenção, da conservação das árvores, se não está sabendo orientar e dialogar com o setor privado, com as concessionárias, e aí não só o município, mas também Estado, órgãos reguladores, vai dar ruim. E nesse caso está se produzindo muito prejuízo. Hoje tinha notícia de escolas, né, que ficaram sem luz no fim de semana, e hoje, quando as equipes chegaram para trabalhar, a comida tinha estragado, porque ficou sem refrigeração. As crianças, como a Secretaria Municipal de Educação, de vários de municípios da região metropolitana de São Paulo, não informaram as famílias. As crianças foram para a escola sem merenda, quem podia ter ido foi sem merenda, algumas nem poderiam ter ido, porque a merenda escolar faz parte, né, da rotina alimentar dessas famílias, e os profissionais se viram no dilema, no pânico de não ter o que oferecer para as crianças. Eu li de uma escola que conseguiu fazer macarrão e ovo, que foi o que não tinha estragado por não precisar por prescindir da refrigeração. Mas eu queria também aproveitar esse tema, que já está virando um bloco, né? Mas falar da questão da privatização. Porque, veja, eu não sou daquelas jornalistas, analistas, pessoas, cidadãs que demonizam a privatização e nem que demonizam o Estado e tampouco que sacralizam a privatização, o Estado. Pode existir boa gestão privada ou pública, como podem existir e existem péssimas gestões privadas ou públicas. A questão é que uma vez que você decidiu privatizar, transferir para o setor privado serviços essenciais, e que muitas vezes não são serviços, são direitos, é fundamental que você tenha uma regulação eficiente, severa, porque não é só sobre não ter manutenção na cidade, não é só sobre ter fiação aérea e árvores caindo, é sobre uma empresa que está operando num risco de vulnerabilidade, como a gente viu em Roraima, né? Roraima, Rondônia, anos atrás, que teve aquele apagão, que foi um transformador que queimou e o outro que deveria estar pronto para ser instalado não estava, e correu a Eletronorte, então estatal, para resolver o problema de uma empresa privada que não tinha cumprido... Foi no Amapá, o apagão. Exatamente, no Amapá. Que não tinha cumprido as suas atribuições contratuais, não tinha sido cobrada disso, e deu no que deu. Dias a fios, o Amapá sem energia elétrica. Então, é fundamental que a gente pense também que empresa privada é essa, que serviço é esse que está sendo prestado ou não está sendo prestado, e que setor público é esse que não está fazendo corretamente a regulação. E isso é evidente, porque não existe. Você ficar por conta de uma ventania, foi intensa, foi... Mas, gente, 3 dias sem energia, nenhum tipo de mecanismo compensatório disso. Então, assim, não é razoável, não é aceitável, e a gente tem que pensar, quando reflete sobre ideias, propostas, projetos, planos privatistas, pensar em como será feita a regulação desses serviços sob gestão privada, sob pena de a sociedade, de a comunidade ficarem em apuros. Da mesma forma que é preciso cobrar eficiência, boa gestão, boa qualidade de serviços públicos das empresas estatais, das concessionárias que estão sob controle estatal. Então não é sobre demonizar um lado, privatiza que dá nisso, né? Ou não privatiza e dá nisso.
Não é esse fla-flu, né? É sobre cobrar a regulação rígida. Aplica multa, tem que pagar a multa e resolver o problema. O que a gente tem é um monte de coisa de brincadeirinha. Aplica multa, recorre, não paga multa, não resolve, pede mais prazo. A gente está vendo aqui no Rio de Janeiro o sistema de transporte, os trens, completamente colapsados, privatizados há 2 décadas e nunca com um bom funcionamento, e nem um poder público, um órgão regulador que seja capaz de dar conta de resolver o problema. A Supervia é um exemplo, né? O serviço de trens, interrupções permanentes. O sistema de ônibus é outro. Quantos anos? A Isabela era menina, já tinha promessa de que ia ter ônibus refrigerado. Não tem. Na pandemia os ônibus sumiram. Hoje a prefeitura faz um esforço para recuperar esse sistema. Pode parecer luxo, supérfluo, mas não é. Numa realidade de temperaturas cada vez mais altas, fez 50 graus de sensação térmica no Rio de Janeiro no fim de semana. Então você não pode ter um ônibus lotado e sem refrigeração. E são empresários privados que não cumprem as atribuições contratuais, né? A gente pode pensar na refinaria lá da Bahia, que fez a gasolina, o combustível, virar o mais caro do Brasil num determinado momento, depois da privatização. O mesmo parece que está acontecendo com o gás no Amazonas. Então, assim, é preciso debater... Não, os valores que a região norte paga de energia elétrica é uma coisa inacreditável. Casas com 2 famílias, inclusive no Amapá, né? Na época do apagão, a gente teve esses relatos. Um salário mínimo de conta de luz. Sem ar-condicionado, 2 pessoas trabalhando em casa. Assim, isso não existe. Então, né? assim, Em lugar nenhum. É fundamental a gente pensar nisso. Tem alguns ótimos exemplos de privatização, de desestatização, que funcionou, né? Telecomunicações talvez seja o melhor exemplo, com percalços, trancos e barrancos, ingerências políticas, podemos falar de tudo isso. Mas hoje, todo mundo tem um celular, né, um smartphone, uma condição de estar se comunicando, e isso é fundamental, inclusive, para estar inserido no mercado de trabalho, né? Você tem um WhatsApp. Mas olha só, custo... a Anatel é extremamente atuante nos serviços dos consumidores das linhas telefônicas. Todo mundo sabe que deu algum problema. Abre uma reclamação na Anatel, em 48 horas, 24 horas, e a o problema vai ser resolvido também, pelas né? Que telefonias. Assim, você pode trocar de operadora, né? Eu sou de um tempo, eu fui ter o primeiro telefone, já estava casada, morando no Meier com o pai da Isabela. A minha vida inteira, não, 1992, 93. É ridículo, gente. Já existia celular e não tinha para ninguém, entende? Então, assim, esse é um exemplo. Hoje até, né, já tem quase 30 anos, caminhamos para 30 anos da privatização. Foi em 1998, né, a privatização do sistema Telebrás. Aos trancos e barrancos, esse é um setor que se ajustou e que hoje permite, inclusive, acesso dos brasileiros até o mercado de trabalho. Um mercado de trabalho intensamente informalizado, em que você é acessado por WhatsApp. Antes era SMS, hoje o WhatsApp. O Eduardo Paes, eu acho que postou que o Brasil tem 4 vezes mais acesso, né? Ele teve com alguém da Meta. Não, uma matéria que ele postou que o brasileiro manda 4 vezes mais áudio do que qualquer outro país. Também o acesso ao WhatsApp, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, ainda é muito SMS ou sim, Messenger, né? Ninguém usa o WhatsApp. WhatsApp. Isso do áudio tem muito a ver. Ninguém usa o WhatsApp como os brasileiros. Eu até nem quis problematizar com o prefeito, mas o WhatsApp tem muito a ver com educação, com escolaridade. É uma possibilidade de viabilizar a comunicação sem que você não tenha que escrever, porque escrever não é simples, né? Não é qualquer. Nem todos os brasileiros têm um nível de escolaridade, um domínio da língua portuguesa que permita se comunicar com precisão escrevendo. Então tem uma questão de letramento que está por trás, não é só chatice, não é só vontade de falar, né? É também a comunicação possível. Mas já estou desviando aqui do assunto, o papo era só... E a gente falou na semana,
Mas na semana passada a gente falou, você falou no mercado de trabalho informalizado, não sei o que, as pessoas por WhatsApp. E a semana passada, lembrem-se que a gente falou da pesquisa dos trabalhadores de aplicativo e plataformas digitais, que tem o seu trabalho 100% celular dependente. É um trabalho que só existe, dessa 1,5 milhão de pessoas que a gente falou na semana passada, só existe porque tem celular. E celular com acesso à internet. Não só Wi-Fi, né? 3G. Mas, enfim, foco no... Não, pois é, que já o tempo já esgotamos todos como sempre, né? Aliás, vai ser um episódio curto, mas é que eu achava que valia a pena a gente trazer essa reflexão também econômica, afora climática, afora local, trazer também a reflexão econômico-ideológica, sobre privatização ou estatização de serviços públicos. Porque isso, São Paulo, por exemplo, está debatendo a privatização da Sabesp. E aí a gente pode refletir sobre água, saneamento. É serviço ou é direito? Para mim é direito. Não pode existir água só para quem pode pagar. Então, de que maneira esse debate sobre é serviço ou é direito vai se encaixar com um edital que pretende transferir essa responsabilidade e essa gestão para o setor privado. Porque as pessoas não podem ficar sem água, como não podiam ficar sem luz. Então, acho que era importante, sem paixões, sem debate, sem fla-flu, sem debate ideológico, trazer essa reflexão sobre como o setor público pode ou gerir diretamente com eficiência ou regular com eficiência os serviços que foram concedidos para o setor privado. Serviços, muitos dos quais são, em verdade, direitos. É sobre isso, gatas, angulers. Bom, eu acho que terminamos. A gente ia falar pouquinho tem mais sobre uma última GLO, coisa. né? Mas vamos observar. Na semana passada, o Flávio Dino, Lula, um conjunto de ministros, né, se reuniram para anunciar a participação das Forças Armadas no enfrentamento aos grupos civis armados, em particular as milícias no Rio de Janeiro, no caso brasileiro, o crime organizado do tráfico de drogas, com o reforço do Exército no patrulhamento, na vigilância das fronteiras, a Marinha nas águas, né, nos mares, a aeronáutica no espaço aéreo, portos do Rio de Janeiro, de Sepetiba, também no estado do Rio de Janeiro, e de Santos, sob GLO, bem como os aeroportos do Galeão e de Guarulhos, internacionais, com essa, digamos assim, o poder de polícia concedido às Forças Armadas nesses sítios, nesses locais. E, a partir daí, intensificar o enfrentamento ao crime organizado e a tentativa de asfixiar financeiramente essas quadrilhas, né? Quadrilhas e facções, milícias, facções do tráfico, quadrilhas criminosas, a partir da asfixia financeira e de uma vigilância que a gente sabe que não existe. No Rio de Janeiro, Força Nacional e Polícia Rodoviária reforçando vias federais, e essa tentativa de uma aproximação do governo federal com estados, principalmente, em particular, o estado do Rio de Janeiro, no enfrentamento aos grupos civis armados. Esse é um assunto que a gente vai ficar observando. Essa semana pode ser que tenha algum avanço na proposta de reforma tributária no Senado Federal, é algo para a gente prestar atenção. Tem um debate quente na economia que alcança mais os formadores de opinião e o mundo político do que efetivamente o mundo econômico sobre meta fiscal, por conta de o Lula ter dito que não vai conseguir cumprir o déficit zero que o Haddad tinha proposto. Eu escrevi um artigo no Globo sobre isso. Vocês podem ler e compartilhar. Não está tão chato. Já entra no meu território de assuntos incompreensíveis. Ele está compreensível porque é um debate muito político e que chama à responsabilidade não somente o governo federal, mas Câmara e Senado, né? Leia-se Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Essa medição de forças, essa tensão entre legislativo, executivo e judiciário, que vem sendo tema do Angu também há bastante tempo. Vocês sabem há quanto tempo
aqui a gente comenta, eu comento sobre o enfrentamento, sobre a tensão, sobre essa institucionalidade ainda fragilizada. Tem outros episódios que a gente tratou disso. Isso não arrefeceu, pelo contrário, está muito tensionado e agora chega ao debate orçamentário. Então é uma coisa. E eu queria aproveitar o Angu para convidar todo mundo para o festival Comida de Favela, na Maré. É muito bacana o projeto. Começou dia 3 de novembro, vai até dia 2 de dezembro. Então é um mês, né, em que é como se fosse o Comida de Boteco. É a segunda edição do festival. É um percurso gastronômico por 17 estabelecimentos do Complexo da Maré, com as histórias, com as delícias. Tem votação popular e de um júri para eleger os melhores pratos. Eu vou deixar aqui o link. É da Redes da Maré. Vamos deixar no descritivo do episódio. Várias vezes. E é muito bacana. Os pratos variam de R$ 2,50 até R$ 30. Tem quitutes, pratos, né? Por exemplo, churrasquinho na brasa, escondidinho de baroa com rabada, língua com purê de aipim, coxinha de abóbora com carne seca. Olha que interessante. Mocotó, feijoada raiz, angu com costela, dog japa de salmão, seja lá, eu tô pensando aqui que eu acho que é isso. Feijão de óleo de palma, até representação da comida angolana, muito legal. Se informem, montem uma galera. São 17 estabelecimentos, foram 110 bares que participaram do processo seletivo e tem um perfil socioeconômico, ou social, na verdade, dos participantes, dos bares e dos proprietários que se inscreveram. 46% do Rio de Janeiro, dentro desses participantes, né, dos 110 que se inscreveram. 46% do Rio de Janeiro, 30% do Ceará. Então, olha o tamanho da população, né, do Nordeste na Maré. 49% homens, 49% mulheres, dividido de gênero, a maioria entre 30 e 49 anos, 53% se declaram brancos, 44% se declaram pretos e pardos. Vila do João e Conjunto Pinheiros foram as favelas mais representadas nessas inscrições. E aí são 17 estabelecimentos que a Rede da Maré fez 4 roteiros para explorar, né, esses 17 estabelecimentos, 4 roteiros partindo do Parque União, com visitação nesses estabelecimentos. Então a gente vai deixar o link aqui, vai ter votação, né, tem um júri de 16 integrantes, jornalistas, chefes de cozinha, influenciadores, cozinheiros e também o voto do público. E os 3 vencedores por categoria receberão prêmios em dinheiro entre R$3.000 a R$10.000 para investir em melhorias dos seus estabelecimentos. Então, muito legal, mais um golaço da Rede da Maré, que é uma das maiores organizações, né, uma das maiores ONGs não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Trabalho impecável e sempre reverenciado e referenciado aqui no nosso Angu de Grilo. É isso, agora não é isso, Flavial? Agora é isso. Voa, Paulinho! Gente, eu acho que o jogo eu tô falando 13. Aqui com vocês, ela pega o celular e fica respondendo as mensagens, que eu tô só vendo ela rindo. É só ela respondendo mensagem disso, isso eu tenho mesmo, certeza. Que já postou no Instagram. Vou ver agora. post. Eu tava cobrando, porra, cadê o post? Ele tem que postar. E acho que o jogo é dia 13, hein? Ou não sei se a convocação. Pois é, vamos ver aqui, 13, convocação. Mas, enfim, se for antes do próximo Angu. Não, convocação, como assim? Paulinho! Paulinho que já foi entrevistado no Angu de Grilo, queridos. A gente sempre à frente, quem quiser né? resgatar, a gente sempre à frente da notícia. Do ano, quando ele foi contratado, anunciado pro Galo. Ele respondeu algumas perguntas. Você ouviu primeiro. Do Angu de Grilo. Dos Angulers. O jogo contra a Colômbia será 16 de novembro às 9 da noite e o Brasil e a Argentina será 21 às 9h30 da noite no Maracanã. Já vou bloquear a minha agenda.
Eu vou estar viajando, eu vou estar em Minas, eu não acredito. Eu vou receber uma homenagem na Escola de Magistratura, dia 21, mas há que dar tempo de tudo. Então, e você vai dormir com o seu neto também, tá? Vou com ele pro prêmio e pro Maracanã. Só pra te informar. É assim, entendeu, gente? Como é que são as reuniões de pauta? A gente vai desligar aqui e combinar a dormida com o neto do dia 21. É basicamente assim que é o Ângulo de Grilo e é por isso que é tão maravilhoso. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Bom final de semana. E terça que vem a gente tá de volta. Vamos dar um beijo aqui, mandar um beijo pro professor... Bela, faltou. Tiago Braga, que nos citou na live que ele fez no Instagram depois do Enem, comentando também o tema da redação. Citou nosso Ângulo de Grilo, né? Falou na live do PH depois da prova de ontem. Falou que ouviu muito do tema da redação no nosso Ângulo. Beijo muito pro obrigada, Thiago e beijo para todos os professores e pro Pedro, e professoras. Que foi quem nos contou. O Pedro que nos contou do Thiago, mas para todas as professoras e professores pelo trabalho de educação, de conscientização, de formação de cidadãos. Não tá fácil, né? O primeiro bloco mostra isso, a vida dos professores. Então, nosso carinho para professores e professoras de modo geral, mas em particular para as professoras e para os professores que ouvem, recomendam o Angu, entendem, compreendem e enxergam o nosso trabalho como de colaboração ao ofício deles também. Eu fico muito honrada. Eu vou deixar um parêntese aqui para mandar um beijo pro Bernardo, meu amigo, que é professor de redação há muitos anos, ouve o Ângulo de Grilo desde o primeiro episódio, meu amigo de faculdade, sempre indicou, sempre usou nossos temas, as colunas de Flávia Ol, para montar as propostas de redação, sugerir os temas, guiar os alunos. Mas fizemos lives com tema. Descomplica, desenrola. Ai, gente. Não, isso muito antes de Ângulo de Grilo. Gente, 2015, então, 2016, Bernardo e Maurício, professores que me levaram lá para fazer live em semana de Enem. E cravei várias redações desde aquela época. Foi! A gata tá gabaritando desde antes do Ângulo de Grilo, amor. Então é isso, gente. Isso. Boa semana, salve, beijo, gente. Cuidem-se, usem máscaras, que a Covid tá aí, hein? Gata. Toma a dose de reforço. Beijo. Beijo.